Shalom, estamos começando o nosso Compartilhando Vida, compartilhar a vida de Deus, Torá no coração. E hoje eu recebo a Mônica Antoniazzi de Piracicaba, São Paulo, gente, exatamente aqui nos estúdios da Tabernáculos, da Gênesis, enfim, aonde nós gravamos sempre os podcasts, onde a gente faz, né, tudo ao vivo aqui, hoje te recebendo direto de São Paulo. Veio parar aqui no Rio Grande do Sul, tchê? Bate! Eu achei Shalom! que ela não... Shalom, tudo bem, Ai, Mônica? muito bem, Que obrigada. prazer. E o senhor, como vai? Eu tô bem, Graças a Deus. Ai, antes de mais nada, Deus faz além do que nós pedimos ou pensamos, o que o nosso olho não viu, o nosso ouvido não ouviu e ainda não subiu ao coração do homem, segundo Amém. a palavra do Eterno, é o que ele tem reservado para nós. Então, eu nunca, nem nos meus melhores sonhos imaginei estar aqui. Mas eu costumo dizer assim que as pessoas, né? O apóstolo é real, as pessoas são reais, eles são de verdade. E assim, nós vivemos, né, no online, mas é Exato. real. E venha você também experimentar que isso é muito real. Olha Graças só, a Deus. a experiência, a gente vai, obviamente, compartilhando vida, queridos, é para você, para a gente falar, né, da vida de Deus, daquilo que Deus tem transformado as nossas vidas, e eu vejo a transformação, tanto em você, quanto a própria Ângela, que também já esteve nosso compartilhando, e tantas outras pessoas que a gente sabe que vão estar aqui. Você que está no nosso online, você vai estar aqui, ou presente, eu digo pessoal, ou online mesmo. Isso! Ou online mesmo, ou a gente vai estar online aqui, a gente vai estar conversando. Nós já fizemos, já compartilhando vida online, a pessoa lá na cidade dela e a gente fazendo. A gente, é possível, ainda bem que a internet dá essa, né, essa possibilidade. E você conseguiu vir para cá, você, enfim, aproveitamos para fazer esse compartilhando, para falar um pouco daquilo que Deus tem feito na sua vida, né? Ou seja, a partir do momento em que você conheceu a Cristo de uma forma verdadeira, vamos usar assim, a Torá no coração. Fala um pouco pra gente, Mônica. Primeiro, eu agradeço a Deus por essa oportunidade que... Compartilhando vida e eu ganhei vida. Amém. A Torá me trouxe vida. E, assim, as pessoas sempre me perguntam, mas espera aí, você sempre esteve dentro de uma igreja? Sim, estive. Mas, precisamente 30 anos dentro de uma igreja convencional. E eu sempre friso o seguinte, essa igreja me protegeu e ela fez o melhor para mim. E eu me senti guardada. Porém, eu tinha um problema muito sério na minha vida, mas assim, que eu não conseguia sair dessa situação. E eu estive depressiva. Só que assim, eu vivia, na verdade, uma personagem. Uhum. É muito pesado dizer isso. Mas até 2019 eu tinha bloqueios, porque agora está em alta, né? Bloqueios emocionais, neurociência, PNL. Então eu fiz investimentos muito altos em 2019, que foi uma sucessão de coisas que aconteceram, que depois com a Torá, que eu tive esse encontro, né, com a Torá através desse instrumento, desse servo de Deus, que é o apóstolo Aguinaldo Silva. Em agosto do ano passado, a minha vida deu um start assim que literalmente explodiu. Só que até ali, a minha vida, ela literalmente, com todo o investimento que eu fiz em cursos, toda a minha dedicação, eu tive retornos assim muito pouco significativos. Até para quem estava de fora, a aparência era que eu tinha ascendido, que eu estava respondendo a tudo aquilo. Porém, eu sabia, comigo mesma, eu sabia que muito embora quando eu disse personagem, eu não quis dizer que eu era uma pessoa hipócrita, fingida, não, nada disso. Mas tudo que eu tinha aprendido, eu conseguia passar para as pessoas e eu conseguia ajudá-las. Porém, eu estava ajudando as pessoas, mas eu não estava tendo o resultado que eu gostaria. E faltava alguma coisa, mas o quê?
E eu era sincera, eu era fiel, eu orava, eu jejuava dentro do meu entendimento que café com pastor de, né, tem que fazer aí uma propaganda. O Jesus, né, o judeu e o E o romano, romano. gente, isso é muito impactante. Muito forte café. É muito forte. Aliás, todos, né? E todo o material que vocês fazem com tanto carinho, o apóstolo, e assim, é uma dedicação muito intensa. E no final das contas, vamos dizer assim, resumidamente, em agosto do ano passado, como estava a minha vida? E vamos dizer assim, apenas um ano. Apenas um ano. Isso eu vou dizer que começou a startar o processo, né? Que a gente vai nesse processo. Mas em agosto do ano passado, a minha vida estava assim, eu estava depressiva, eu estava assim, começando a chegar ao ponto e isso com todo respaldo espiritual, de uma pessoa Você assim. frequentando igreja, você Isso, passando pelo processo que é isso, normal, natural. isso. Só que tem uma pessoa muito querida, que um dia ela vai estar dando depoimento aqui, que foi através dela que eu conheci o apóstolo. Então, por ela estar me falando, eu senti que estava começando a dar um clique diferente, assim. Mas eu tive uma certa resistência com o apóstolo. E hoje eu entendo que foi frequência. E se você quiser saber mais... Tem café, tem um monte de coisa. Tem muito Vem estudar, conteúdo. né? Vem estudar junto com a gente. É muito conteúdo. E assim, é uma coisa assim que nos instiga a crescer cada vez mais. E essa resistência, hoje eu entendo que existia uma frequência negativa, maligna, que agora o hebraico nos traz isso, uma frequência de Hassatã, né? Que é uma coisa que tá, eu costumo dizer que é a comparação do chão e do teto. As coisas caem no chão, não caem no teto. E quando eu entendi que nós estamos assentados nas regiões celestiais, é lá em cima. Mas peraí, se eu já tenho tudo, por que eu não estou recebendo? Porque você está no local errado. Você está lá embaixo. E como que você faz? Eu entendo hoje que o manual do ser humano é a Torá. A Torá, ela tem tudo que você precisa. Ela tem o norte e ela te dá toda a direção. Em agosto, como é que estava a minha vida? A minha vida estava assim, eu estava com uma dívida de mais de 100 mil reais. Eu estava depressiva nível hard. Eu estava assim, que eu não sabia de onde, o que eu ia fazer. Porque assim, foi uma sucessão de coisas terríveis que aconteceram, foram acontecendo. E eu estagnei. Aí eu falei para mim mesma, se for para eu, entre aspas, não, que eu não quisesse, e muito embora a gente ajude as pessoas, mas se tudo aquilo não fazia sentido para minha vida, se não estava valendo para mim, não fazia sentido eu estar levando as pessoas, e não era real aquilo, né? Porque você vai jorrar um copo, não vai transbordar se ele estiver pelo meio, ele vai transbordar se literalmente ele estiver transbordando. Exatamente. Não é uma redundância, é real, é fato. No final das contas, eu estava, por N motivos que não cabe aqui, eu estava endividada, eu não via saída, eu estava com um problema muito grave espiritual, mas espiritual sendo que fazia 30 anos que eu estava na igreja, sim. Por quê? Existe uma coisa muito pesada que aconteceu e eu vou dizer para você que literalmente quando estourou, rompeu tudo. Como no transbordar, no romper de muitas águas. Assim foi que aconteceu na minha vida. Eu tenho um fruto, que é um pequeno fruto, né? Que é esse livro, que eu tenho uma parte bem pequenininha do que aconteceu na minha vida. Mas assim, foi uma coisa assim, muito triste. Porém, uma coisa que hoje em dia, muito mais, ela é uma frequência hoje, né? De pedofilia, de abuso, de relacionamento abusivo. E aconteceu comigo. E assim, eu digo, se aconteceu com você que está me assistindo aqui, se você está ouvindo esse depoimento, principalmente é uma coisa assim que, para mim, fez toda a diferença, a Torá. Por quê? Porque eu estava, sinceramente, dentro de uma igreja, quer dizer, e uma igreja que, eu costumo dizer assim, o que não mudou, a culpa não é do ministério, não tem nada a ver, muito pelo contrário, as pessoas são sinceras e cada um dá o que tem,
né? E a gente dá o nosso melhor com O sinceridade. que tem e o que recebeu, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu vivia dentro do ministério e por conta de abuso sexual, que aconteceu, foi uma coisa... Porque são várias vertentes que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas literalmente eu dormi com inocência e eu despertei apenas 5 anos com um peso horrível, que hoje eu entendo que é uma frequência maligna. E naquela linha dessa frequência maligna, a coisa foi se estendendo, e não tinha fim. E mesmo eu tendo, como as igrejas tradicionais dizem, aceitou Jesus, aí passou pelo processo de libertação, põe a mão na cabeça e tal. Eu passei por todos os processos, só que o pecado, eu não conseguia me desvencilhar. E eu não era aquela pessoa assim que eu... porque existe isso, infelizmente. As pessoas convivem com o pecado ali, a gente chama de pecado de estimação, né? Ninguém tá vendo, e fazer o quê? Já que eu não consigo mesmo me libertar disso, porque aí entra o quê? Pornografia e masturbação e tantas outras coisas, né? E como ninguém tá vendo... a pessoa vai tentar caminhar junto com aquele peso, com aquela... eu costumo, assim, ver, né? Eu visualizo como se você tivesse de sobretudo numa praia. Né? Então, é um peso que você tá... É uma roupa que não está adequada à situação. Então, eu estava vivendo de uma maneira que não condizia com tudo aquilo que eu almejava, que eu buscava, e eu não via resposta, e eu não via solução, eu não via saída. E eu cheguei ao ponto, são coisas muito pesadas mesmo. E então eu não vou entrar em detalhe aqui. Mas, assim, para você que está me ouvindo, entender. Porque é fácil você dizer assim, é fácil para ela falar porque ela não sabe o que é isso. E eu digo para você, eu sei o que é você ter um problema na intimidade, um pecado sexual, e você querer se libertar, e você não vê saída. E você dizer, eu cheguei a dizer isso. E eu fui muito intensa, sincera e verdadeira. Ao ponto de eu entrar na igreja, e eu sempre sentei na frente, que eu gosto assim de estar ali, né, ouvindo e nada me atrapalhar. E me derramar ao ponto de sentir o perdão, porque, na verdade, não é sentir o perdão, porque o Senhor nos perdoa, porque Ele é o próprio amor, como a palavra do Senhor diz. Porém, quando a gente não se perdoa, esse é o maior problema. Qual é o caminho? E a gente se perde nesse caminho. Então, eu me prostrava de uma maneira tal de dizer, Senhor, eu não quero sair daqui, porque se eu sair daqui, eu sei que eu vou pecar. Aí as pessoas podem falar, não, mas eu nunca vi você com ninguém. Se o seu pensamento está contaminado, você já está pecando, né? As pessoas falam da graça. Isso daí eu não preciso dar spoiler, porque a gente tem muito conteúdo aqui para a gente aprender se você quiser, né? Porque eu maratonei 6 meses. E aí as coisas foram fluindo na minha vida. Então eu digo assim, hoje, quando a gente fica chega ao ponto que eu cheguei, de você dizer assim, eu não quero sair daqui. Porque era uma glória, a gente sente, né, literalmente a presença de Deus, e você tá ali, e você pode sentir essa presença com toda certeza, você e Deus no seu quarto. Porém, tem pessoas que quando ninguém vê, quem é ela quando ninguém vê? Né? Então a pessoa acha que porque ninguém está vendo está tudo bem. Não, infelizmente não está tudo bem. Porque você não vai conseguir conviver com aquilo. E finalmente, quando eu estava ao ponto assim, de falar para Deus, porque eu não podia tirar minha vida, e eu tentei contra a minha vida várias vezes. E eu cheguei ao ponto de dizer, Senhor, me leva, que eu sou uma vergonha para o teu nome. Eu não consigo sair disso. E eu já entendi que não tem jeito. Olha isso. Quer dizer, isso é uma frequência diabólica. Me convencendo que não tinha jeito para mim. Sempre, enquanto há vida, há esperança. E o meu desejo, e eu sabia dentro de mim que existia, mas onde está?
essa resposta. E eu falava, meu Deus, me mostra, porque se existe uma saída, existe um caminho, então me mostra. Porque tem que jejuar? Vamos jejuar. Tem que expulsar demônio? Vamos expulsar demônio. Tem que fazer aquilo? Faz. Tem que virar de ponta. Eu fazia tudo. Quer dizer, eu estava sendo sincera. E por que não acontecia? E finalmente, quando eu superei aquilo, até eu falava assim para mim, foi uma época até vou ilustrar aqui, porque alguém vai ver esse vídeo, né? Eu me lembro que o apóstolo, ele ficava assim, né? Eu até vou fazer porque foi assim. Ele tava, e a pastora insistia comigo. Mo, por favor, 8 anos e meio que a gente se conhece. Por favor, assista, presta atenção, você vai ver só, eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar. Porque não tem o que você faz, é você e Deus, né? E ele ficava assim, na live, exatamente assim. Então, e ele ia falando, e ele fazia assim, né? Aí, e olha que coisa diabólica. Eu ficava não prestava atenção no que ele estava falando, parece que eu não estava ouvindo, eu estava vendo, ele fazia assim. Ele fazia assim. E hoje eu sei que foi um momento que estava inundando a casa dele, que aconteceu várias coisas horríveis aqui em Giruá, né? E ele estava vendo água cair em cima dos livros dele, e ele falava, Senhor, em nome de Jesus. Ele deu esse testemunho um dia, Senhor, em nome de Jesus. E eu ouvi. Ai, o meu coração arrebentou. Não deixa meus livros molhar, Senhor. O Senhor sabe que eu preciso estudar, Senhor, que eu preciso levar, Senhor, a tua palavra, Senhor. E ele ficava olhando assim. E eu falava, mas que tanto que ele olha? E ele olha para lá. Isso não é meu, é para lá. E eu preocupada que ele estava olhando, né? Mas quando eu entendi, foi uma virada de chave. Que a palavra foi, a Torá, ela é viva. Ela foi entrando e aquilo foi saltando. Eu falei, meu Deus. E eu sempre lia a Bíblia. Eu achava lindo, aliás, né? Eu lia todo ano a Bíblia. Eu achava lindo. Ai, gente, que fofo. Acabei de ler mais uma vez. Tá, e... Você só lia. Mas não conseguia entender. Não, ela batia. É como uma água quente. É uma água que numa superfície quente, ela evaporava. Eu não conseguia entender isso, né? E muitas coisas eu falava, mas por que tá escrito aqui e a gente não vive? E eu até questionava. Mas eu falava, fazer o quê, né? Sei lá. Enfim... Quando foi aí que entrou mesmo, aí me deu um desespero. Do bem, né? Falei, mas peraí. Como é que é esse negócio? Altar? Frequência? Como é que é portal? Porque eu já tinha aquele entendimento que a oração, ela é um tribunal, né? Mas ele falou a respeito de protocolo. Eu falei, peraí, que o que ele tá falando tem alguma... Peraí, eu nunca ouvi isso. Tem mistérios aí que eu preciso saber. Aí foi. E eu falei, peraí, eu me agarrei. Torá, o que é Torá, gente? Peraí, esse homem é judeu. No começo, por isso que eu nem... Hoje em dia, eu tô ouvindo... Olha que lindo. Que eu tô sendo judaizante. Então, foi tão impactante para mim, porque aí eu me agarrei como uma tábua de salvação. Aí eu me agarrei. Falei, não, se o que ele tá falando tem sentido e tá na Bíblia, porque para mim era Bíblia ainda, né? Então, eu me agarrei àquilo e fui com toda a minha fé. Literalmente, pastor, eu fui dia e noite, dia. Tinha dia que eu virava assim, ó. E estudando e maratonando. Eu pegava a playlist de altares, e eu ia, e aquilo já começou. Literalmente, quando você pega uma roupa assim que tá lamaçada, e ela não vai limpar de primeira. E eu fui. Quando chegou em novembro, porque tinha muita coisa assim que você acha, não, mas peraí, eu acho que ele tá exagerando, né? Não é bem assim. Peraí, deixa eu ver como é que é o negócio. Mas só que aí eu fui e aquilo já estava batendo no meu coração. Quando foi no começo de dezembro, foi Hanukkah. Ai, meu Deus, que delícia. Aí eu comecei, mas do meu jeito, né? Do meu jeito, dentro do que eu podia. Por quê? Porque eu entendi assim, peraí, se eu esperar ter tudo organizado, eu não vou fazer e vou deixar passar. Exatamente. Aí eu comemorei. Do meu jeito, como eu pude, eu comemorei Hanukkah. Aí em dezembro, aí o Senhor foi limpando,
limpando. E lembra do pecado? Eu não lembrava mais. Só dava... Aí meus filhos já estavam desconfiados. Xiii. Ô mãe, tá ficando doido fazendo macumba? Que é vela? Que vela é essa? Mãe, tá bom, vai. Se for acender vela, mãe, esconde lá no seu quarto, mãe. Ninguém precisa ver. Eu moro em apartamento, né? Mãe, ninguém precisa ver. Não, é pelo contrário, tem que ver. Porque a pessoa é abençoada de ver. Ih, mãe, nossa, tá ficando louca. Pelo amor de Deus. Mãe, por favor, né, mãe? Aí já começou, quer dizer, aí eu falei assim, peraí. Ou eu tô totalmente louca mesmo quando eles estão dizendo, ou eu tô no caminho certo, né? Porque tá incomodando meus filhos, né? E aí eu fui. E aí a coisa foi limpando. Ah, nossa, foi assim, Deus foi limpando, literalmente. E foi assim como eu chamo isso de uma escara. Uhum. A melhor remédio para escara é você não deixar ela aparecer. Mas quando tá aquela ferida, Uhum. né, que você tá ali, não tem outro jeito. É você permitir que seja rasgado aquilo lá e vai ter que debridar tudo aquilo lá, aquela ferida, e vai começar a vir eu não sou especialista, né, na enfermagem, mas vem os grânulos, né, da carne nova e vai fechando, e é um processo lindo, e vai fluindo, e vai fluindo. Quando foi em dezembro, eu me lembro que eu comprei meu primeiro Siddur. E a pessoa que me indicou, o apóstolo, falou, Aí o negócio começou até a mudar. Falei, peraí, eu acho que aí agora você pegou pesado. Pessoal, todo mundo achou estranho dentro de casa. O que tá acontecendo? Não. O pessoal começou a entrar em surto. Porque eu já gostava do hebraico, que já faziam 2 anos que eu tinha conhecido o hebraico, só que eu estava assim, pegando leve, porque eu já achava que era loucura também. Eu queria aprender o hebraico, mas também não era para tanto, calma. Só que o Senhor foi, né, e foi trabalhando, e as feridas foram fechando, e o Senhor foi trabalhando de uma maneira linda. Quando foi em dezembro, entrou no meu coração assim de uma maneira muito leve a respeito da alimentação. E eu só comia o que não era para comer. Eu estava com um sobrepeso terrível, porque eu sofri um acidente muito grave, quer dizer, eu tinha já um problema muito sério, né, com sobrepeso. E aí é uma história assim que já vem nessa frequência aí, né? Do pecado, de abuso, já vem, é ali nessa frequência. E quando foi em dezembro, eu radicalizei. Até hoje eu digo que eu errei, eu deveria ter posto no lixo, mas o meu filho levou, minha filha levou, porque eu só tinha. Eu falo assim que desde para cozinhar até era todo dia era carne suína, embutidos, né? E aí as pessoas falam assim, mas então você agora é adventista. Não sou. É a primeira coisa que falam, né? Então, mas enfim, eu nem vou entrar nesse mérito, que se você tiver essa curiosidade, você procure, porque também tem muito material. E ninguém tá aqui para judaizar você ou para fazer sua cabeça, porque mesmo porque quem convence é o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, né? Mas eu senti que a minha vida começou a mudar. E eu preciso falar uma coisa, que além de tudo isso que aconteceu na minha vida, que é muita coisa, que eu não tô aqui para fazer, dar ibope para as coisas negativas, né? Pelo contrário. Então, eu tive uma época, eu creio que era disso, viu? Eu creio que era essa alimentação totalmente tóxica para o meu cérebro. E eu tive um problema muito sério lá atrás, que eu nem vou entrar no mérito aqui, porque dá polêmica, mas por conta de uma obrigatoriedade na pandemia, eu tive um problema neurológico. E aí eu tive surtos, literalmente, surtos de esquecimento, de eu não saber aonde eu estava e me perder na rua. Eu cheguei a esse ponto. Quer dizer, as coisas foram só piorando, a depressão. Gente, mas quando eu tomei a decisão de alimentação, e assim, você decide, né? Porque eu comia, porque às vezes a pessoa fala, eu compro porque é mais barato. Não, eu comia porque eu gostava muito. Muito, muito mesmo. Eu tive uma criação, uma educação, né? E no final, quando eu percebi,
Coisa assim de 3, 4 meses, eu fiquei... Falei, gente, alguma coisa está acontecendo. Porque o meu cérebro deu assim... Porque eu começava a falar... O que eu estava falando mesmo? Começava a falar... Ai, gente, como é que é? Esqueci. Eu me perdia. Eu já não conseguia seguir na linha do raciocínio. E aí, minha vida mudou radicalmente. Só que assim, eu mal tinha começado. Aí, eu pensei, eu falei, Senhor, peraí que eu tô gostando desse negócio. E eu comemorando lá do meu jeito, abrindo o Shabat, aí do meu jeito, eu falo, mas, ai, meu Deus, me ajuda, como é que não é? Ai, Senhor, mas se é tão importante assim esse negócio de portais, Senhor, ai, prepara, que eu quero tanto assistir ao vivo, quando eu penso que não, apóstolo. Vem 40 dias de portais. Aí eu me agarrei. 40 dias de libertação, né? Libertação. Nos portais. Nos portais. E assim, você está acostumado que libertação é pôr a mão na cabeça, expulsar os demônios. Não, é totalmente diferente. Os protocolos e esse carinho que não tem preço. E ele foi ensinando a respeito dos dízimos, das primícias, das ofertas. Inclusive, ele fala até essa parte. Ele é muito, muito íntegro. Ele é uma pessoa assim que... Ele tem um comprometimento tão grande que ele diz... Olha, esse dinheiro eu posso fazer isso, o sacerdote. Atenção, vocês pastores que me assistem. Gente, é um carinho. É muito grande esse carinho. Então, dele fala, isso me chamou muita atenção. Aí eu entendi, eu falei, sempre eu fui honesta, sempre eu fui sincera, sempre eu fui fiel. Mas eu nunca entendi que, na verdade, lá no final das contas, que aí eu não posso entrar em detalhes aqui, mas vocês assistam, é isso que a gente estava fazendo a coisa certa, mas sem o entendimento e você não estava tendo retorno. E aí, agora, alinhando, né, porque eu fiz todo esse processo, e ainda mais os dos 21 dias, porque aí ele deu um plus a mais. Um plus. Então, ele é uma benção. Glória a Deus por ele. Pela vida dele e por toda a equipe, né? Porque vocês são uma benção. E, aliás, aqui, então, meu Deus, que acolhida. Convido você. E assim, no final das contas, Pastor Manuel, quando chegou agora, que eu fiz todo o processo, né? Uhum. Nós comemoramos Pêssar, nós viemos desde o início de janeiro. E eu fui fazendo também, isso foi uma coisa que Deus me deu, de tomar ceia todo dia, porque e aí eu orava nos portais, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Por quê? Porque quando você tem uma dor, você não fica toda hora reclamando, você fica falando. Sim, exatamente. Eu falei, não, Senhor, me ajuda. Eu tava assim, tomando, era um remédio ali nos portais, as doses homeopáticas, e eu falei, Senhor, eu sei que vai trazer resultados. E quando eu entendi que me dei conta que eu estava dizimando, que eu estava primiciando e que eu ficava assim com o meu coração já esperando o dia do Rosh Hodesh, que era o dia do cabeça do mês, e participando e fazendo tudo que tinha que fazer, a minha vida foi assim, ó. O negócio foi o meu filho, mãe, vamos acertar isso, mãe, vamos fazer aquilo. A hora que eu penso que não, as coisas estavam assim, fluindo de uma maneira que eu não imaginava. Eu acreditava que aquilo ia passar, que eu ia pagar as dívidas um dia, mas era uma quantidade, para mim, 100 mil reais, talvez para uma pessoa, né? O que são 100 mil reais? Mas para mim... No momento é impossível. Ou difícil. Não, eu diria impossível. E no final das contas, a minha vida, eu não digo que por enquanto, né? Por enquanto, falta tão pouquinho que era como se já tivesse sanado tudo. Ainda falta um pouquinho, mas eu não fiz por causa de falta de acordo comercial. O banco não quer fazer acordo comigo. Todos que fizeram, eu fiz acordos, mas eu fiz acordos assim, tipo, eu tinha dívida de 25 mil reais, eu paguei por 900 e pouco. Foi coisas assim que outro 1.000 e pouco. Que tinha não, mão de Deus ali não mesmo. Não era nem o que tinha sido gasto. Foi gasto, eu me lembro
que foi uma coisa assim de negócio, uma coisa que foi importante ter feito, só que a pessoa que usou o meu cartão não teve condições de pagar. E aí, não que a pessoa não quisesse, literalmente explodiu ali, perdeu o prazo e vai dobrando. Sim, com certeza. Então, quer dizer, que foi usado R$ 8.000 e eu paguei 2.000. Quer dizer, e tinha lá no final 40 mil, porque eles vão multiplicando, né? Enfim. E aí, a hora que eu penso que não, eu estava quitando, alinhando tudo aquilo, coisas que o Espírito Santo foi me trazendo de dívida que eu... É aquilo que você esqueceu de verdade, tanto tempo que faz. Meu Aí eu Deus. voltei lá, falei, Senhor, tenha misericórdia de mim. Fui pedir perdão para a pessoa, me desloquei até a cidade, ainda levei um livro meu, dediquei. Aí eu só faltei, eu não ia fazer isso porque a gente se dobra só na presença do Eterno. Mas assim, sabe, me humilhei para a pessoa, falei assim, me perdoa. Por eu ter, olha o que eu fiz, eu deixei de te pagar, tal. Mas foi lindo demais. A pessoa falou assim, imagina, eu nem lembrava mais. Falei, não, mas eu não esqueci. E são coisas assim que através de todos os princípios que a gente aprende na Torá, ele vai te dando norte. Amém. Primeiro sai toda aquela sujeira mais grossa e vai alvejando você. E vai trazendo tudo. Então, hoje, como que tá a minha vida? Primeiro... Antes de você falar Pois sobre não. hoje, é tão interessante isso que tu está falando, que antes, quando você estava congregando e vivendo, né, uma situação, você vivia como você estivesse num local recebendo apenas uma motivação, algo motivacional. Mas depois você começou a ver uma transformação. Foi. E é isso que a gente sempre fala, sempre nos cafés, a gente sempre fala, que a Torá, ela transforma as pessoas. Sim, Ela começa pela transformação. sim. Porque quando você pensa só, não, mas é algo motivacional, ela dura por poucos minutos, por poucos segundinhos, em que você pode ajudar a pessoa motivacionalmente, né, a mudar ali a sua vida, beleza, tranquilo. Mas você não consegue. Isso que é interessante, isso é nítido na sua vida, Mônica, em ver que houve essa transformação. Mas essa transformação também teve dor, né? Muita. Ela teve não só dor, mas ela teve um processo dolorido, paciencioso, consistente, porque é consistência, é a constância, aquilo que você realmente quer e o desejar, né? Mudar. E essa transformação? Agora fala dessa transformação. E é com muita alegria que eu digo isso. Que, como o senhor está bem dizendo, né? É como a história lá que eu falei da escara. Salvo engano, né? Que eu não sou especialista. As pessoas falam que não dói debridar a escara. Não sei. Não sei se não dói, porque chega ao ponto que ela começa a sangrar a pele, né? E tem que ser o máximo que a pessoa puder debridar. E é chocante, é impactante a pessoa vê que ela tem um buraco enorme ali. Só que ela não pode fazer nada e ela precisa de ajuda. E para tanto, ela precisa dizer, eu preciso. Então, muitas das vezes, as pessoas, por uma questão até de orgulho, né? A pessoa não posso dizer orgulho no 100%, ou sei lá, Deus sabe. Mas às vezes, para não dizer para o outro, ou por insegurança, o que a pessoa vai pensar de mim, ela não pede ajuda. E no final das contas, muitas vezes ela estava como eu estava. Não tem mais o que fazer. Tem o que fazer. E só que, como o senhor disse, nós precisamos querer e querer muito. E esse processo é um processo que ele é, entre aspas, é você e Deus. É um processo solitário, porque você tem que querer muito. Exatamente. E se você não se dedicar, nenhum ser humano vai poder fazer nada por você. Por isso que a gente sempre fala que a libertação ela não é para todos, Não. ela é para quem quer. Exato. A libertação é para quem quer. Exato. É para quem deseja, para quem realmente quer passar e passar pelo processo. Exato. Não é para qualquer um. É para quem deixa de ser qualquer um, né? Então, eu creio que quando... E uma coisa curiosa.
O Senhor diz na palavra que onde nós somos curados, nós somos aptos a curar. O Senhor me chamou, a mais improvável, 1 Coríntios 1:27. Deus escolhe as coisas mais vis, mais desprezíveis, para confundir as sábias. E eu creio que o que ele usa a nossa vida é loucura, mas a sabedoria de Deus, ela é loucura. Então, todo o processo que eu passei, as pessoas mais próximas de mim, no começo, se assustaram muito, porque eu era uma pessoa que eu fazia lives, 2, 3, 4 lives diárias. Eu queria me agarrar naquilo que eu passava aquela energia para as pessoas. Uhum. E isso é da minha essência, porque o Senhor me deu isso. Só que aquela energia parece que ela era momentânea, enquanto eu estava com uma live aberta. E depois eu me deprimia. Como assim? E quando eu comecei a estudar a Torá, exaustivamente, que não é uma exaustão do bem, que é uma delícia, porque você pega um versículo, você pega 10, eu tenho umas 10 Bíblias e vai, não, mas peraí, aí pega aqui no celular e vai, graças a Deus, né, pela internet, você vai esmiuçando que você vai, gente, é uma imersão, a hora que você pensa que não passou meio-dia. Nossa, mas você vai ficar 1 hora lendo a Bíblia? Quando você entender que você está lendo o seu manual, que às vezes a gente compra algum produto, isso, alguma equipamento, coisa. Aí vem aquela 500 páginas, aí você fala, ai, até coceira, não vou ler. Só que aí você vai quebrar o equipamento ou vai ligar errado, vai dar algum problema, e existe uma regra ali, né, um artigo, que se você for por mau uso, você vai perder aquilo. Então eu aconselho que você leia, né? Então é melhor você ler. Aliás, se o Senhor deu, né, para nós lermos. E no final, o Senhor disse para mim, e se esconde. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe como é que eu sou. Isso. Eu, literalmente, eu me fechei ali. Ninguém nem sabia se eu estava em casa ou eu não estava. Nossa, o que aconteceu com você? Tá doente? Aconteceu alguma coisa? Sumiu. Sério. Porque, na verdade, num primeiro momento, eu estava fugindo de tudo e de todos, né? Lá atrás, antes, lá atrás. Que eu estava deprimida, tal, que eu achava que era uma solução eu me fechar. E houve momentos, assim, os picos que eu queria aparecer e eu sumia, né? Só que aí quando eu sumi, mas foi eu sumi para o bem. Então, até eu comentei hoje com uma pessoa que é literalmente a raiz do bambu. Você não vê acima da terra. Ela cresce 1 metro por ano. Então, isso estava se consolidando dentro de mim. E foi uma explosão de Deus na minha vida que hoje eu posso dizer que eu sou curada para curar. Amém. E o ministério, o trabalho, os projetos, porque o Senhor tem projetos lindos, né? Ao seu respeito, ao nosso respeito. E a gente não vai poder falar aqui agora, né? Porque só quando se consolida que a gente fala. Mas é tanta coisa linda que o Senhor tem. E o quê? O segredo é você caminhar com consistência, com perseverança, e não olhar e nem se comparar, não olhar as circunstâncias, né? E não se comparar com ninguém. Você vai olhar para você. Vai chegar ao ponto de você falar, você não se reconhecer mais. Exatamente. Fala assim, nossa, mas eu tô quieta. Tô diferente. Peraí, eu tô quieta. Né? E eu era uma pessoa espalhafatosa. E principalmente, eu preciso fazer uma colocação. Uma coisa que chamou minha atenção desde o início na Torá. A Lashon Hará. Eu preciso falar isso. Eu não posso deixar passar. Infelizmente, eu fui uma pessoa que fui, assim, usada pelo mal. Primeiro com um espírito religioso, lá quando eu aceitei Jesus. Só que eu era santa e ninguém era. Uhum. Até que aconteceram coisas terríveis que um dia a gente deixa para outra, né? Para outra vez. Mas isso fez toda a diferença quando o Senhor
colocou aquele temor no meu coração. O que é a Lashon Hará? É a língua má. É a Lashon Tov, né? A Lashon Hará. E nós devemos ter a Lashon Tov, que é a língua boa, não a língua má. E a Lashon Hará era, antigamente, e eu não entendia isso também. Eu lia lá lepra, gente, que lepra? Lepra que pega na parede? Como assim? Nossa, acho que essa tradução dessas Bíblias agora estão... Gente, mas a Torá explica tudo. A Torá traz definições que a gente nem sonha que existe. Quer dizer, você está falando mal de uma pessoa, a frequência da nossa voz, daquela coisa negativa, ela faz mal para quem está falando, para quem está ouvindo e para o terceiro que nem ali não está. E é tão grave que se pega nas paredes. E tudo isso, quando você entender que não só... eu não estou falando, eu só estava no ambiente, saia. A menos que você queira ficar leproso. Porque o negócio é sério. É muito grave isso, a Lashon Hará. E isso fez uma diferença na minha vida total. Hoje eu chego na pessoa. E se for um ambiente que tiver... Eu levanto. Não quero ouvir. Não quero saber. Porque nós estamos nos preservando. E a palavra do Senhor diz isso. Que nós devemos perseverar e insistir e crescer em entendimento. E nós devemos nos conservar. Eu creio que o ser o sal da terra, ninguém elogia a comida. Ai, que sal, é sal rosa. Não, é sal do Himalaia. Não, vai elogiar a sua comida. E se tiver salgado, a pessoa vai falar, nossa, tá uma delícia a sua comida, se tiver intimidade, né? Mas o sal tá forte. Passou um pouquinho. Ou o contrário, tá sonso o negócio. Aí fala assim, viu, você não tem um salzinho aí? Não? Pega o sal, aí lembra do sal, para pôr o sal. Então, nós devemos ser o sal e a luz dessa terra. Então, hoje, graças a Deus, aonde quer que eu ande, por onde quer que eu vá, eu sei que existe a Torá viva. Eu tenho um judeu morando dentro de mim. Amém. Aleluia! Olha só que maravilha. Hoje você entende que você não vai fazer algo, ou seja, você vai receber uma palavra, mas vai haver a transformação em você primeiro. Total. Porque se não transformar primeiro a mim, não vai ter valia. E hoje, antes eu contava as horas de santidade. Agora, sinceramente, eu já nem sei mais, louvado seja o Eterno. Vamos dizer assim, tem o impostômetro, vamos falar assim, o tempo de santidade. Eu não sei dizer, porque é de dia em dia, de bênção em bênção, de glória em glória, e é tão lindo. E o tempo que eu tenho, eu tô lá lendo, eu tô lá estudando. Se eu não tô com um material físico, eu tô ali no celular, porque hoje em dia tá muito fácil. As pessoas falam, nossa, mas eu vejo na live, né? Eu quero comprar Torá, eu quero fazer. Não adianta você comprar um volume de livros e trazer... Se você não estudar. Não. Aí não vai fazer diferença. Porque, na verdade, assim, o que a gente entende, né, Mônica? Aquilo que você passou, as situações que você passou, porque você não conseguia estudar ou ler. A partir do momento em que houve essa libertação, né? Você passou pelo processo, você passou por tudo isso, aí entra aquilo que o Paulo sempre diz, né? Mudança de mente, metanoia, Exato. Ou seja, Torá na mente. Exato. Posso falar sempre, né? Torá na mente, Torá na mente. Exato. Então, a partir do momento que você tem Torá na mente direto, você muda. É verdade. A transformação. É verdade. E isso é maravilhoso. É verdade. Hoje você entende que a diferença hoje, então podemos dizer assim que, até nós falamos um pouco antes, né? Fora sobre a questão da prosperidade, né? Uhum. Hoje então você entende o que é prosperidade. Exato. E prosperidade, às vezes a pessoa pensa que prosperidade é claro, faz parte, né, do dinheiro. Mas hoje, como eu ter vindo aqui foi um milagre. Porque hoje eu uso a expressão, se o Senhor quiser, lá eu estarei. Bem. E até sempre eu profetizava, eu vou estar em Jeruá. Brevemente eu vou estar em Jeruá, mas humanamente falando... Verdade. E eu sou aquela pessoa que o pessoal pensa que eu sou da equipe, né? Porque eu amo, eu sou tão grata. As pessoas me chamam no privado. Isso. Eu sou tão grata a esse ministério, a vida do apóstolo, a sua esposa, a família, que aliás está cada dia mais lindo, né? Os projetos sendo executados. E assim, é uma gratidão
Eu acho que o mínimo que eu faço, eu divulgo, na minha casa eu tô com o notebook ligado, os 2 celulares, e eu tô ali, eu tô lá, porque eu quero fazer divulgação, eu quero falar, eu quero chamar um, quero chamar o outro, porque é gratidão. Isso Amém. tem nome. E é muito bom, muito bom. Muito bom estar tendo essa experiência com a Torá viva. Yeshua HaMashiach, o judeu que pagou um preço tão alto na cruz por amor da sua vida, por amor da nossa vida. A gente vê nos olhos da Mônica, não sei se você notou, para quem tá vendo, a gente vê nos olhos essa emoção, a gente vê essa transformação, né? A gente vê realmente que Glória a Deus. aquilo que Deus tem preparado. E prepare-se, viu? Tem muita coisa ainda aí. Eu recebo. Tem muita coisa, muita transformação. Eu digo que quanto mais a gente se debruçar, quanto mais a gente imergir, ele vai dando, né, as porções Com de acordo com certeza. aquilo que a gente está buscando. Com certeza. Né? Com Pode ter certeza. certeza. Prepare-se. Com certeza. Mônica, deixa uma mensagem pra gente. Falei bastante, né? O que mais que eu posso acrescentar? Eu posso deixar aqui uma coisa assim, muito pontual. Eu tive alguns problemas com câncer na família. E, inclusive, eu tive. Só que eu orei, e na época, no meu entendimento, né? Eu fui a primeira que apareceu. Só que eu não comentei nada com ninguém. Eu achava desnecessário, só que eu orei, expulsei, como se diz, e sumiu de mim. Ai, que beleza, tá tudo certo. Só que a minha mãe faleceu com câncer. A minha irmãzinha, que era especial, faleceu com câncer. No meio do caminho, eu sofri um acidente grave. Foi uma sucessão de coisa ruim, assim. Quando foi, algum tempo atrás, o meu irmão foi acometido. Então, era certo, graças a Deus, que eu conhecia a respeito da frequência e quebra de altares. Porque senão, o meu irmão não estava aqui. Então, lembra da falta de memória? Uhum. Eu só pensava numa coisa. Eu não ia dormir com Alzheimer e acordar. Sem Alzheimer e acordar com Alzheimer. Só vinha na minha cabeça uma coisa. Que eu tinha um câncer na cabeça. Então, talvez você esteja enfrentando um momento difícil. Seja na família, seja com problemas, pecados de estimação, que você sabe o que você está vivendo. Talvez seja com um câncer, com uma doença que você está desenganado. Parece tão simples o que eu estou dizendo, mas se você crê nesse processo, não é sobre judaizar, que as pessoas falam com tanta facilidade, né? Seja judaizante. Não é sobre isso, não é sobre mais uma religião, muito pelo contrário. Porque tudo que eu investi, e foi muito, muito dinheiro que eu investi, tá? Nos cursos lá atrás. Muito dinheiro. E não é sobre isso, não é sobre neurociência, PNL, cursos, imersões de última geração, não é sobre isso. Porque tudo isso é muito novo. A psicologia tem 300 anos, mas a Torá, ela é milenar e tem um grande significado, ela existe até hoje. Então, o que eu deixo aqui? Corre, hoje. O Senhor te chama porque hoje é tempo. E o tempo é agora. E se você está assistindo esses depoimentos, que eu tenho certeza que serão muitos, corre enquanto há tempo. Porque o Senhor diz na palavra, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele se deixa ser encontrado. E ele ainda está perto. Porque amanhã, o dia de amanhã, não estou dizendo amanhã fisicamente, mas um dia pode ser tarde, você vai querer buscar e não vai mais encontrar. E aproveita enquanto a Torá ainda está aberta, a revelação. E o Senhor, Ele escondeu muitas coisas, não de você, mas para você. Por quê? Porque você é muito amado. E você tem uma razão e um motivo de você ter nascido. Você não é fruto do acaso. Você que teve um problema com seu pai, um problema com a sua mãe, eu não vou entrar em detalhes da minha vida, que não é isso que vai edificar você. Mas eu digo para você, isso vai fazer toda a diferença, porque você tem um pai. É só você buscá-lo, ele vai se deixar achar. Amém? Amém.
Mônica, prazer. Olha, gente, que testemunho. Que testemunho. A gente fica muito emocionado em ver a transformação na sua vida e aquilo que eu já falei, aquilo que ainda Deus tem para derramar, aquilo que ainda Deus tem para fazer para você e para a tua geração. Amém. Amém? Obrigado, viu, Mônica? Obrigado mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. Queridos, esse é o nosso Compartilhando Vida. É bênção de Deus e eu espero que você esteja junto com a gente aqui na próxima. Amém. E eu só quero lembrar o seguinte, compartilhe, né? Nos siga nas redes sociais e compartilhe. E é muito importante, porque compartilhar vida é compartilhar a vida de Deus, a Torá no coração. Amém. Shalom. Shalom.